lermos a palavra do Senhor, o versículo que usamos. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Isso, vou usar a palavra do irmão José Roberto agora. Deixa esse som que eu quero pregar. Gente, esse som aí que eu vou pregar. Glória a Jesus. Meus irmãos, 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo, ou melhor, capítulo 1, versículo de número 17. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que já está marcado na sua Bíblia. Então leamos primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio. Eu vou repetir. Ao único Deus sábio, seja honra e glória, para sempre e sempre. E a igreja diz: amém. Antes de você sentar, coloque a sua Bíblia na cadeira. Escolha uma pessoa, pelo menos do seu lado, e faça essa pergunta para ela: você tem um ministério? Não, pergunte: você tem um ministério? Diga para ela assim: o aviva com os varões veio para Deus fortalecer o teu ministério. E hoje, não, fale melhor, e hoje Deus vai dar uma oportunidade de você fazer ou trazer ou colocar um parênteses no teu ministério. Sente glorificando a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, louvamos a Deus por mais essa edição, nesse segundo momento do Aviva com os Varões 2024. Eu sou grato ao Senhor, grato ao Deus imortal, ao Deus invisível, por essa oportunidade e me vê como um dos príncipes para estar ladeando o nosso pastor, juntamente com toda essa igreja, pregando e cooperando com essa festa. Louvar a Deus pela vida do meu pastor, que mais uma vez me confia a oportunidade e nos coloca no estreito. Já disseram ao nosso irmão cantor Valdiano: irmão Denis, nós estamos no estreito, porque depois desses homens de Deus, evangelistas, presbíteros, trazendo mensagens da parte de Deus que nos edifica, eu confesso que muito mais nervoso estou do que qualquer outra vez. E tive que colar o presbítero Francisco, evangelista irmão Francisco. Eu fui recapitular. Eu tive a graça de gravar todos vocês ministrando, então eu tive que assistir. Se tiver mais uma visualização no vídeo de vocês, é eu que assisti, porque eu disse: eu tenho que ver o que os meus irmãos, tenho que relembrar o que os meus irmãos falaram, para que eu possa ter alguma direção da parte de Deus. Então quero louvar a Deus, desde o evangelista Tenório, que nos trouxe aqui na abertura uma palavra de Deus, juntamente com o Diácono Evanildo, ministraram a palavra de Deus, até o pastor André, que ontem, juntamente com o Messias, adoraram ao Senhor e também nos revelaram mistérios dos céus para nossas vidas. E hoje cabe-me trazer uma palavra, por isso eu conto com as vossas orações. Quero aproveitar essa oportunidade e aqui eu encerro as minhas considerações. Eu não poderia deixar de falar e de parabenizar, visto que lá em casa nós estamos em uma semana de festa. Amanhã a nossa filha Larissa, a Hanna Larissa, é tanta menina que a gente confunde o nome, não. A nossa filha, que foi um presente de Deus, um presente de casamento,
Deus nos fez passar por um momento difícil no ano de 2010, quando casamos. A minha esposa ainda quando a gente era noivo, ela estava fazendo um tratamento, e a gente casou dentro desse momento, e o médico que ela fazia o tratamento disse: enquanto ela não fizer esse tratamento, ela não pode engravidar, ela não vai conseguir engravidar. Mas com 4 meses de casado, aquela bênção foi gerada. E eu fiz um cálculo, eu disse: Jesus do céu, ela vai nascer no mês que a gente completa um ano de casado. E eu disse: se o Senhor me der o nascimento dela no dia do nosso casamento, eu faço um culto de ação de graça. E Jesus disse: eu não vou dar no dia, mas 2 dias antes ela nasceu. No dia 27, amanhã, ela completa 13 anos, e no dia 29 nós completamos 14 anos de casado. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha filha. É uma bênção de Deus, assim como a Letícia e a Kétia, é uma bênção de Deus, são bênçãos de Deus na minha vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar ela por muitos anos, e que Deus conceda a ela um crescimento saudável, um crescimento abençoado, porque eu quero, e a minha oração é que ela chegue aonde eu não cheguei. A minha oração é que ela voe, glória a Jesus, aonde eu não consegui voar. Que Deus abençoe a minha filha. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Como eu disse, nós também estamos completando o ano, 14 anos. Isso é boda de marfim. O nosso casamento está ficando mais firme. Glória a Deus. E eu exalto a Deus por isso. Ela é um presente de Deus, e eu sei que eu sou um presente de Deus para ela também. Então, nós nos completamos, e eu louvo a Deus. E se a igreja concorda, se a igreja ora por nós, levante a sua mão por gentileza e diga assim: Deus abençoe. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pois bem, quando eu falei que precisamos, muitas das vezes, no nosso ministério, dar um parênteses, eu achei isso lindo, porque eu tenho uma dificuldade quando eu paro para ler a Bíblia. Se os irmãos já pararam para observar, na verdade eu não me recordo de alguma vez que eu preguei usando mais do que um versículo. Eu não consigo ler um texto, por exemplo, 4, 5, 6 versículos e pregar em cima deles, porque eu fico com medo de me perder. Então eu pego o versículo-chave e conto a história do contexto do capítulo. Se os irmãos já me ouviram outras vezes, sabem disso. Eu costumo pegar um versículo apenas e ler todo o seu contexto, estudar o seu contexto, pedir o Espírito Santo a direção e trazer uma palavra para a igreja. Então, quando eu me deparei com esse versículo, eu tive dificuldade, porque eu lembrei que tem um livro na Bíblia que eu posso dizer que me assusta, mas que eu tenho muita dificuldade de pregar nele, que é o livro de Provérbios. Por quê? Porque o livro de Provérbios, se você olhar os versículos contidos, e mais de 80% dos versículos de Provérbios, eles não se intercalam entre si. Um versículo fala de uma coisa, quando você vai no outro versículo, já está falando de outra coisa totalmente diferente. O livro de Provérbios, ele não segue uma sequência lógica. E para quem prega como eu tenho dificuldade, pastor André, de olhar para um versículo, porque eu já corro para o contexto do versículo. E se você olhar Provérbios, ele diz assim: vai ter uma formiga ao preguiçoso. E se for pregar sobre isso, você não tem um texto do mesmo capítulo, você não tem um texto mais falando sobre preguiça, sobre formiga, nem nada. O mesmo capítulo já fala de outros assuntos. Aí você tem que ir em outros livros, em outros capítulos, para tentar pegar um contexto para aquele versículo. Então, quando eu parei, e o pastor colocou a gente no estreito, quando eu parei para ver esse versículo, eu disse: meu Deus do céu, ainda bem que as irmãs vão pregar primeiro, porque se eu estiver dentro dessa festividade, eu falando ainda antes do Aviva com as irmãs, se eu estiver dentro, eu quero primeiro aprender com as minhas irmãs, e aí eu pego alguma coisa. E aí, quando as irmãs pregaram, eu disse: Jesus, mas ninguém falou sobre isso que eu estou tentando entender aqui. E eu fiquei preocupado. Os irmãos vieram aqui, e na terça-feira o irmão Francisco mergulhou, mas depois voltou. Ele disse: isso aqui, irmão, é uma interrupção. Isso aqui é uma parada. Eu disse: ele vai falar, e se ele pregar sobre isso, eu só repito: ô glória. Aí ele voltou e não falou mais. Eu não tenho tempo para falar. Eu disse: Jesus do céu. Na sexta-feira, o irmão Zé me disse: irmãos, Paulo parou para adorar ao Senhor. Eu disse: agora vai. Agora ele vai entregar tudo. Ele não entendeu
realmente uma parada, mas não é para descansar. Já precisa digitar isso aqui, porque às vezes alguém já viu um sorriso. Meu Deus, a Bíblia diz que eu posso descansar no ministério. Não, tá? Já segura essa. Não dá para descansar no ministério. Não deve ser, mas eu vi um pastor dizendo que pegou férias. Eu tenho certeza que o telefone dele tocou todo dia. Eu tenho certeza que alguém ligou pedindo oração para ele. Eu tenho certeza que Deus disse: vai na casa de alguém. Não dá para ter essa parada. Eu só estou dando um exemplo. Que no culto como esse, por exemplo, a gente pode ser interrompido. A nossa prestação de adoração, o nosso culto ao Deus eterno, ele pode ser interrompido por uma ligação. Alguém pode ligar e dizer: vem aqui em casa, eu vou fazer isso, aquilo. Alguém enfermou em casa e você para a adoração e sai. Isso é um parênteses. Isso é uma interrupção, uma parada. Quem nunca viajou, quem é nordestino aqui, quem nunca viajou? Sair daqui para Alagoas, ou veio de Alagoas para cá, para os nossos pastores que acabaram de chegar. E depois de alguns quilômetros, para descanso dos motoristas e o bem-estar dos passageiros, eles fazem uma parada. Eles param para o almoço, para uma janta, para um banho, para um abastecimento. Isso aí é um parênteses na viagem. Irmão, o que é um parênteses? É uma frase que forma sentido distinto, separado do sentido do período em que se intercala. Ou seja, é uma parada na sequência lógica e colocado dentro daquela sequência algo diferente. Algo que discorre, algo que está fora daquela sequência que o escritor, no caso Paulo, estava vindo. Se a gente observar, eu não quero me prender, louvado seja o nome de Jesus, a conversão de Paulo. Eu não quero me prender aqui ao ministério de Paulo em todas as suas viagens, porque isso foi discorrido durante a semana. E detalhe, parênteses, deixa eu abrir um parênteses já nesse início. Você perdeu algum dia, perdeu algumas palavras de Deus, perdeu alguma parte de fortalecimento para a sua vida, porque desde o último domingo a palavra de Deus foi discorrida sobre nós aqui como um rio, e nós mergulhamos aqui na palavra de Deus e saímos aqui abastecidos. Por isso eu não quero mais retomar todo o assunto sobre Paulo, porém faz necessário a gente introduzir o que Paulo, qual é o motivo de Paulo a escrever essa carta a Timóteo. Todos nós sabemos, que já foi discorrido aqui, que Paulo, ele vai agora, por volta do ano 63, 64, escrever uma carta muito pessoal, não tão pessoal como a segunda carta de Timóteo, mas uma carta pessoal, porque ele conta boa parte da sua conversão. Ele fala para Timóteo o que aconteceu com ele, por que ele está ali, como foi o chamado dele perante Deus, e como é que ele está desenvolvendo o seu ministério a qual Deus o confiou. E ele inicia dizendo a Timóteo: meu verdadeiro filho, dois pontos, eu desejo a você, meu filho, graça, misericórdia e paz. Isso aqui foi discorrido no domingo pelo nosso evangelista. Mas achei interessante que a Bíblia diz, tudo explicado, fala. Ela vai dizer que para quem está no ministério, porque se você olhar, eu estou falando para pessoas que têm ministérios de Deus, tá, Messias? Eu estou falando para pessoas que têm ministério de Deus, tá, irmã Mari? Eu estou falando para pessoas que têm ministério de Deus, tá, irmão José Luiz? Porque muitas das vezes o equívoco que acontece no nosso meio é que a gente que está embaixo olha aqui para cima e diz: o ministério só quem tem um pastor, o ministério só quem tem um evangelista. Eles têm um ministério de pastorado, eles têm um ministério de evangelista, mas você tem um ministério de ganhador de alma, você tem um ministério de levita, você tem um ministério de missionária, você tem um ministério na direção do ciclo de oração. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos dele um ministério para ser desenvolvido. É por isso que não existe membro de banco. Membro de banco é madeira. No caso aqui, membro de cadeira é plástico, é adesivo. Você não é membro de igreja. Você é um servo de Deus, chamado para desenvolver a obra. Se você observar, Paulo escreveu 13 cartas. Mas somente as cartas pastorais, Paulo vai dizer assim: a graça, a misericórdia e a paz.
nas cartas a Romanos, a Coríntios, a Efésios, nas cartas aos Gálatas, ele não diz, ele só diz graça e paz. Porque quem tem ministério precisa, além da graça e da paz, da misericórdia. Porque a misericórdia, ela alivia. Eu estou rindo isso aqui no último domingo. A misericórdia, ela alivia. Quantas vezes a gente está cansado, o peso da carga do ministério, e a gente diz, eu vou deixar isso aqui, eu vou largar isso aqui, eu vou dar uma parada. Aí o Espírito Santo diz, eu alivio para você, eu vou te aliviar um pouco. Aí de repente, sem menos você esperar, chega alguém e te dá um abraço. Eu sou apaixonado por abraço, irmão. Eu não sou alguém que vive de solidão, alguém que é dependente de abraço, mas eu acho que o abraço ele tem um poder. E muitas das vezes você está precisando de um abraço, e alguém dá um abraço, e na verdade é o próprio Deus aliviando a carga para você. E ele diz, Timóteo, que a misericórdia é o que alivia a tua carga, que a graça, porque a graça ela dá força para continuar. A graça, ela dá o fortalecimento para você continuar. É a graça que nós estamos firmados, porque se não fosse a graça, nem estaríamos aqui. Mas por causa da graça, o Senhor estar aqui, irmão Adonis, a sua família estar aqui adorando ao Senhor por causa da graça. Então ele inicia a sua carta de exortação a Timóteo, desejando a graça, a misericórdia e a paz para com ele. E continua no versículo 3, dizendo, eu te roguei. Como eu disse, eu não vou discorrer sobre isso aqui, eu vou pular. Eu vou ser bem direto, porque nós já ouvimos isso aqui durante 7 dias. Mas eu te roguei para que você fique em Éfeso, para que você possa pôr em ordem algumas coisas que é necessária no ministério. Porque deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não tenha um ministério ainda aqui na igreja. Não seja uma dirigente, não seja um dirigente de culto, não seja um levita que canta nos cultos para tirar a oferta. Talvez você ainda não seja um pastor, mas eu quero te dizer que existe um ministério que Deus concedeu a todos nós. Você é um ministro na sua casa. A senhora é um ministro na tua casa. O Senhor é um ministro na tua casa. Porque quando a gente fala de ministério, isso tudo está englobado. E a palavra de Deus vai dizer, eu te roguei para que você ficasse em Éfeso, para que você consiga, tente e resolva o que está acontecendo, porque alguns estão andando por caminhos falsos, andando por genealogias, fábulas, seguindo doutrinas que não foi a verdadeira doutrina que vocês receberam. Isso só traz confusão. Isso só traz esfriamento. Isso só traz distanciamento da presença de Deus. Isso ele discorre até o versículo 11. No versículo 12 ele diz assim, deixa eu te dizer uma coisa, Timóteo. Está vendo todos esses aí? Estão profanando a palavra de Deus. Estão profanando a doutrina do Senhor. Estão vivendo de forma vil. A sã doutrina não estão mais no coração deles. Só que você me conhece, Timóteo. Você conhece o meu ministério. Você sabe que eu achei graça perante Deus. E Deus olhou para mim e me teve como fiel para o ministério. Eu, versículo 13, que antes fui blasfemo, que antes fui profano, eu que antes fiz tudo que era contrário à palavra de Deus, hoje alcancei misericórdia. Quem está falando aqui é um apóstolo que já havia escrevido pelo menos 8 das suas cartas. Quem está falando aqui é um apóstolo que não está iniciando o ministério, ele já tem cerca de 30 anos de ministério. Se levarmos em consideração a sua conversão no ano 35, então em 65 ele faria 30 anos de ministério. Aleluia! Paulo olha para trás e diz, Timóteo, sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou te exortando, te ensinando? Porque as experiências desses últimos 30 anos me dão a capacidade de dizer que louvado seja o nome de
de Jesus, possível fazer a obra de Deus. E é possível ser um ministro de Deus na casa, no lar, na igreja, na rua. É possível fazer a vontade de Deus. Olhe para mim, irmão. Eu que era um pecador blasfemo, eu que era alguém que estava longe de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. Ele está dizendo, se alcançou a mim, que era o principal dos pecadores, imagina qualquer outro. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 13, ele diz, a graça me alcançou. Porque antes, melhor dizendo, no versículo 13 eu era tudo isso. Mas no versículo 14 ele diz, a graça me alcançou. E aquilo que em muitos abundou, como o pecado em mim era maior, como eu me tenho como o maior dos pecadores, a graça em mim não abundou, não, a graça em mim superabundou. Talvez em ti, Timóteo, você que nasceu no berço evangélico, a graça só abundou, mas eu fiz tanta coisa errada que a graça ela superabundou. A lavagem foi tão grande, a limpeza foi tão grande, a restituição, a purificação foi tão grande, que a graça ela não só abundou, ela superabundou. Isso parece paradoxal, parece um paradoxo. Como é que um lixo se torna um luxo na presença de Deus? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Lembra da sua convenção? Como é que Deus vai lá em Lodebar buscar um homem para sentar à mesa? A única resposta é a graça superabundou. Permita-me contar um breve testemunho para vocês entenderem o que é a graça superabundar. Na zona da mata do estado de Alagoas, uma mulher envolvida, mergulhada no candomblé, uma mulher que fazia todo tipo de trabalho maligno, uma mulher que era tão envolvida, meu presbítero, que usava a sua profissão para fazer todas as roupas, como costureira, todas as roupas do centro de Macumba. Uma mulher que dentro do centro de Macumba, com a sua família, com as suas irmãs, ela se envolve tanto, ela cresce tanto, porque ela tem os níveis, ela sobe de nível. E os adeptos dessa religião, ao passar por ela, por gentileza, meu irmão, dê-me a sua mão, bença minha mãe. Todos os adeptos, ao passar por ela, bença minha mãe. Envolvida até o tutano, roupas, trabalhos e mais trabalhos. Mas aonde o pecado abunda, a graça ela vai superabundar. Aí conta o testemunho dela, que enquanto ela ia para o centro, a mãe dela ainda viva ia para a igreja.
dele que é possível Deus salvar o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu... A graça, ela ainda tem o poder de superar o pecado. Em um dia, numa festividade, a filha fez um convite: mãe ou maninha, vamos ao culto hoje. Vai ter uma festividade lá no Clube do Povo. Vai ter uma cantora chamada Glaciane louvando. Vamos lá ouvir a palavra. E ela disse: eu vou. As unhas grandes, vermelhas, cheias de batom, os olhos, não sei como é aquilo, mas coloca aquele negócio nos olhos, toda vaidosa. Mas aonde o pecado estava abundando, a graça. É isso que Paulo está dizendo. E ela vai chegar naquela festa, ouvir a palavra, e quando o pregador diz: alguém quer aceitar Jesus, sem ninguém chamar, sem ninguém ir lá convidar, ela levanta a mão chorando, dizendo: eu quero aceitar esse Jesus. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse: ele me viu como fiel para o ministério. Como é que Deus olha para o pecador e vê ele fiel para o ministério? Porque Deus vê o futuro. Porque Deus vê além. Porque Deus está te vendo hoje aqui, mas Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Porque Deus, naquele dia, naquele clube, naquela festa, fez um convite a ela, porque sabia que hoje, no dia 26 de maio de 2024, ela estaria dentro do departamento Heroínas da Fé, louvando ao Senhor. Fica de pé, irmã Vícia. Fica de pé, serva do Senhor. E Deus a livrou, Deus a salvou e deu o ministério. Porque onde o pecado abundou, a graça superabundou. Alguém pode dar glória a Deus pela vida dela? Alguém pode junto a mim dar glória a Deus pela vida dela? A graça de Deus foi lá e pegou e disse: vai ser cantora, vai ser levita na minha casa. Lembra da saudação? Lembra da saudação? Que os adeptos passavam por ela e diziam: pensa minha mãe. Hoje não é mais pensa minha mãe. Hoje eu, por exemplo, vou levar ela em casa, ou vou passar na casa dela para pegar alguma coisa. Aí ela diz: a paz do Senhor, meu genro. Aí eu digo: a paz do Senhor, minha sogra. Os irmãos, quando passam por ela: a paz do Senhor, irmão Vícia. Nada de pensa minha mãe. É filha agora. É filha. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, aconteceu isso na minha vida. A graça superabundou sobre mim. No versículo 16, no versículo 15, ele diz: quer que eu te diga uma palavra fiel e verdadeira e digna de tua aceitação, Timóteo? Deus nos amou e nos entregou o seu Filho para salvar os pecadores. Detalhe, não posso esquecer, do qual eu sou o principal. Aí o versículo 16, ele ratifica
colocou no coração dele. Gentileza, meu irmão, permita-me fazer mais uma demonstração para que você dê uma glória a Deus melhor. Sabe o que Deus fez? Deus pegou o pecador. Eu interrompi a sequência lógica que eu vinha escrevendo, no caso Paulo, e ele faz algo inédito. Eu não sei se alguém tem um compositor, se é compositor, ou se alguém tem alguém que é compositor na família, mas eu convivi com um compositor. E o compositor, ele é assim, você está conversando com ele aqui, aí ele faz: peraí, pega a caneta, o que você está fazendo? Ele diz: Deus me deu uma letra. E ele começa a escrever aquela letra. Aleluia! E eu olhava para a letra no caderno que ele tinha de composição e eu dizia: como a gente vai colocar nota nisso? Mas ele já tem esse dom. Ele escreve a letra e depois ele pega o violão do teclado e coloca a melodia em cima. Eu fui tentar fazer isso algumas vezes e não conseguia, porque não tenho esse dom. Quando Paulo vem escrevendo, ele para. Só que como um compositor, ele abre um parênteses e escreve uma adoração. Ele abre um parênteses e escreve uma adoração ao Senhor. Se fosse o irmão 10 que estivesse escrevendo no lugar de Paulo, quando chegasse no versículo 16, que na época não era versículo, mas quando chegasse no versículo 16, e eu lembrasse, porque é o que eu penso, isso aqui é o irmão 10, é o que eu penso. Paulo vem escrevendo. Quando ele termina o versículo 16, ele se lembra de tudo aquilo que ele passou, ele se lembra da conversão dele, ele diz assim: meu Deus, 30 anos se passaram, e eu me lembro como Deus se encontrou comigo no caminho de Damasco, eu me lembro o que aconteceu comigo lá em Éfeso, eu me lembro como eu fui perseguido, e eu entendo que tudo isso foi a mão de Deus. Como eu costumo fazer quando eu estou estudando a Bíblia, por exemplo, que Deus me dá uma palavra, algo, uma revelação, aí eu paro o que eu estou escrevendo, porque eu anoto tudo, eu paro o que eu estou escrevendo e fico: glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, entendi, Senhor, a tua palavra, meu Deus, que coisa linda. Eu paro de escrever para adorar, mas Paulo não parou de escrever para adorar. Você não precisa parar, você não precisa entregar o seu ministério, você não precisa interromper dessa forma, você não precisa, só adore dentro do ministério. Paulo está dizendo: 30 anos se passaram de morte. Eu ia escrever de esquerda agora, mas eu fiquei meio preocupado, porque o Senhor disse que Deus é o Deus de direita, e eu disse: Jesus, eu sou canhoto, só para quebrar o gelo. Ele disse: Deus, eu provo na Bíblia que Deus é direita. Eu disse: Jesus do céu, vou até pegar o microfone na direita, Jesus, para ninguém perceber que eu sou canhoto, mas eu sou um canhoto de direita, viu, irmão? Pensa no canhoto de direita. Eu lembrei disso agora. Mas Paulo, ele vai olhar e vai dizer:
parar para adorar a Deus. Timóteo está longe. Se eu der uma parada aqui, ele não vai entender. Então eu vou escrever para ele: Timóteo, Deus. Escreve a adoração. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Deixa o mundo ver você adorando. Deixa o mundo ver você engrandecendo você. Eu me converti há muitos anos, mas eu conto a partir de 2015, porque foi quando Deus teve um encontro comigo. E eu conto no meu ministério desde 2015 para cá, são 9 anos. Já levei pedrada, já levei não, já fui chamado de rebelde. Mas Paulo me ensinou a interromper o ministério somente para adorar. E em casa eu dizia à minha esposa: a partir de hoje, Deus vai ter que me dar mais 9 anos de ministério, porque eita crente que vai adorar está aqui. Eita crente que vai continuar servindo a Deus está aqui. Eita crente que vai continuar pregando o evangelho está aqui. Irmão Décio, mas vamos fechar a porta ali. Eu prego lá. Irmão Décio, vamos fechar a porta lá. Eu prego acolá. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o meu ministério, quem deu foi Ele. Ele me viu fiel. O seu ministério, quem deu foi Ele. Ele te viu fiel. Não interrompa o ministério. O único parênteses. Eu fiz todo esse arrodeio para te dizer que o único parênteses que você pode dar, que você é obrigado a dar no seu ministério, que você tem a permissão para dar no seu ministério, é um parênteses para adorar. O senhor não sabe o que eu estou passando, irmãos. Nem sei e nem vou resolver, mas Deus sabe e pode resolver. Adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Porque Paulo, meu diácono irmão César, Paulo vai iniciar o capítulo, versículo de número 17, dizendo: ora, aqui eu encerro. Em várias vezes, em vários textos, que a Bíblia usa o ora, é uma conjunção adversativa. É uma conjunção onde traz algo em contraste. Pode ser trocado pelo mais, pelo porém. Por exemplo, no versículo 5, se você vê o ora que tem lá, ele pode ser trocado pelo porém. Mas o versículo de número 17, o ora não é uma conjunção adversativa, não é algo de adversidade, não. O ora aqui é um advérbio, e um advérbio que indica tempo. Paulo está dizendo: agora. Você não entendeu? Só a irmã Carla Benevite e a irmã Janiela entendeu. O ora é agora. Agora, Timóteo, eu vou
correntes, as cadeias vai ser quebrada, despedaçada. Paulo está escrevendo, mas em
repente, a alegria do Espírito enche o seu coração. A alegria das próprias palavras verdadeiras que ele escreve enche o seu coração. E ele escreve em poucas palavras o hino de adoração. É isso que Deus quer que você faça. Isso. É isso que Ele quer que vocês façam. Isso. É isso que Ele quer que você faça. É isso que Ele quer que vocês façam. O irmão Nathaniel subiu aqui. Irmão da esposa do irmão Nathaniel, vem para aqui. Vem. Só é o Deus que faz e nunca falei para não cumprir. E endei como a sou, estendei quem nem é merrai. Venham aqui pertinho, porque Deus vai presentear. Esses obreiros vão rodear e vocês vão receber o que Deus preparou para vocês. E toda esta igreja vão ver, porque Deus ainda é o Deus que faz. Esse Deus ainda é o Deus que opera. Eu não sei o que vocês precisam, mas Deus me fez ver um presente chegando para vocês. Por gentileza, meus irmãos, pregadores e doutores, a esse casal, ministre sobre eles. Que Deus